A segunda temporada de Kaiju no 8 já começa mergulhando de cabeça no psicológico do Kafka e Bino. O episódio 1, chamado A Kaiju Veapon, abre com um pesadelo pesado, que Kafka se vê transformado no próprio Kaiju, atacando a cidade e sendo caçado pelos seus antigos aliados. Essa cena é cheia de simbolismo e mostra o dilema interno dele, a batalha entre a humanidade que ainda tem e a monstruosidade que carrega dentro. É um gancho forte para a temporada, deixando claro que os desafios não vão ser só físicos, mas também emocionais e psicológicos. Ao acordar desse pesadelo angustiante, Kafka recebe uma notícia que muda tudo: ele vai entrar para a primeira divisão da Força de Defesa, liderada pelo carismático e excêntrico capitão Gen Narumi. Esse grupo tem um papel estratégico pesado, usando as habilidades únicas do Kafka para enfrentar os kaijus de maneira mais eficiente e controlada. A chegada dele nessa nova equipe já dá pano para manga, e métodos diferentes, personalidades novas, ajustes, e claro, algumas confusões. O episódio também mostra a reestruturação das forças de defesa, com personagens importantes como a Kikoru Shinomiya sendo realocados para a primeira divisão. Essas mudanças começam a criar novas relações e possíveis conflitos internos que prometem impactar a história. E, claro, o Capitão Narumi traz aquele toque de humor e leveza, equilibrando a tensão e deixando o ritmo do episódio sempre dinâmico e envolvente. Enquanto isso, a ameaça do Kaiju no 9 continua firme, criando aquela sensação de perigo constante e deixando claro que os próximos confrontos vão ser ainda mais intensos. A grande questão fica no ar: que Kafka vai conseguir detê-lo? O episódio 2 da segunda temporada de Kaiju no 8 segue firme na mistura de ação, desenvolvimento de personagens e aquela pitada de humor que a gente já curte. Logo de cara, vemos o Kafka tentando se adaptar à nova rotina na primeira divisão, que é liderada pelo capitão Gen Narumi, um cara super excêntrico e cheio de energia, que traz um ritmo diferente para a equipe. Mesmo com toda essa vibe meio doida, ele sabe o que está fazendo, e isso deixa a equipe mais unida e focada. Uma das partes mais legais do episódio é aquela sequência de treino, onde Kafka tem que aprender a controlar melhor seus poderes de kaiju. A cena é cheia de adrenalina, e a animação realmente mostra o esforço e a evolução do protagonista. Dá para sentir a pressão que ele está sentindo para não só se encaixar no grupo, mas também para se tornar uma arma eficaz contra os monstros que ameaçam a cidade. Além disso, vemos o espaço para explorar as relações entre os membros da equipe, mostrando que, apesar do ambiente pesado e das batalhas, o lado humano continua sendo fundamental. As interações trazem um alívio cômico na medida certa, mas também momentos mais profundos, como a insegurança de Kafka e o jeito meio maluco do Narumi que, no fundo, quer proteger todo mundo. No meio de tudo isso, surge uma nova ameaça kaiju que promete deixar tudo ainda mais complicado para o nosso protagonista e sua equipe. Esse gancho no final do episódio cria uma expectativa enorme para o que está por vir, deixando claro que os desafios só vão aumentar e que Kafka vai precisar se superar ainda mais. No episódio 3 da segunda temporada de Kaiju no 8, a tensão e a ação só aumentam, e o Kafka vai ficando cada vez mais no centro da história. A gente começa vendo ele lidando com as consequências das mudanças recentes, principalmente na primeira divisão, onde as responsabilidades e expectativas não param de crescer. Uma das cenas que mais se destacam é uma sequência de combate cheia de estratégia e força bruta, mostrando o quanto Kafka evoluiu como guerreiro, mas também o quanto ainda precisa aprender a controlar o lado kaiju dele. A animação capricha demais nos detalhes das lutas, com ângulos variados e movimentos fluidos que deixam a gente completamente imerso. E a trilha sonora? Só aumenta a sensação de urgência e perigo, deixando todo mundo na ponta da cadeira. Mas o episódio não é só pancadaria. Tem momentos mais íntimos e emocionais, como um flashback da família da Kikoru, mostrando eles passando um tempo juntos. Isso faz Kafka refletir sobre sua própria jornada e o peso das escolhas que vem tomando. Essas pausas na adrenalina ajudam a deixar ele mais humano e dão profundidade à história. Além disso, a gente vê mais das interações entre os colegas de equipe, revelando personalidades e histórias que vão criando uma sensação de grupo unido. O conflito interno de Kafka fica evidente, e ele precisa superar traumas que atrapalham o acesso ao seu poder kaiju.
Com a Kikoru ao lado dele, o laço entre os dois fica mais forte, enquanto eles enfrentam a ameaça do Kaiju número 9. E a destruição de verdade? Essa só vai começar a partir daqui. No episódio 4 da segunda temporada de Kaiju no 8, a tensão já começa no topo, e a equipe enfrenta o famoso exame de qualificação, um teste pesado que avalia as habilidades e preparo dos membros da força de defesa. E já dá para perceber que o desafio vai ser sério, porque os kaijus dessa vez não são monstros comuns, pelo menos um deles está mais esperto, com capacidade de comunicação e até estratégia, elevando o nível de perigo geral. A animação continua impecável, mostrando as batalhas de forma clara e fluida. As coreografias têm dinamismo total, com ângulos variados que deixam tudo mais emocionante, e a trilha sonora acompanha perfeitamente o ritmo, acelerando a adrenalina nas lutas e dando aquele respiro emocional nos momentos mais calmos. O episódio também dedica espaço para explorar as interações da equipe, principalmente entre Kafka e Kikoru. A gente começa a entender melhor as pressões que a Kikoru enfrenta, incluindo a cobrança familiar para ser perfeita, o que adiciona uma camada extra de complexidade. Essas cenas ajudam a humanizar os personagens, mostrando que, mesmo no meio de batalhas e monstros, eles também lidam com conflitos pessoais pesados. E claro, o perigo real não podia ficar de fora. O Kaiju no 9 ressurge em uma forma evoluída, com tons de preto e vermelho, deixando o visual ainda mais ameaçador. O pai da Kikoru, que é diretor das tropas de defesa, acaba sendo absorvido pelo monstro. A Kikoru entra em desespero, e Kafka se prepara para mais um combate que promete ser decisivo. No episódio 5, a tensão não dá trégua. A morte do general Isao Shinomiya, que acabou fundido com o Kaiju no 9, deixa todo mundo na força de defesa em choque. Ele se transforma numa ameaça ainda maior e, mesmo com todo o esforço do Kafka e do Narumi, o monstro consegue escapar. E ainda solta um aviso sombrio: quando ele voltar, vai começar a verdadeira era dos kaijus. A Kikoru, devastada pela perda do pai, promete se tornar mais forte para honrar o legado dele. É um momento cheio de emoção, mostrando o lado humano dos personagens mesmo no meio do caos. Enquanto isso, o Kafka enfrenta problemas sérios e suas transformações kaiju estão ficando instáveis, e ele corre o risco de perder permanentemente sua forma humana. Ou seja, ele vai ter que se superar mais do que nunca. E ainda rola aquela revelação de bastidores: uma pesquisa secreta iniciada pelo Isao antes de morrer sugere que o Kaiju no 10 pode ter um papel decisivo nos próximos acontecimentos. Isso deixa todo mundo com o coração na mão e cria aquele gancho perfeito pro próximo episódio. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no episódio 6 da segunda temporada de Kaiju no 8, que trouxe uma mistura perfeita de humor, desenvolvimento de personagens e preparação para as grandes batalhas que vêm por aí. Logo no início, o episódio já quebra a tensão com um tom mais leve. Temos aquele encontro entre as divisões comandadas pela Mina e pelo Gen Narumi. É quase uma competição de quem é mais confiante, mais estiloso e mais poderoso. O contraste entre o jeito sério da Mina e a personalidade excêntrica do Narumi rende momentos engraçados que dão um respiro antes da trama mergulhar em assuntos bem mais pesados. Mas não se engane, que essa leveza é só a calmaria antes da tempestade. O foco logo muda para o Capitão Oshina e o inesperado dilema que ele enfrenta. Durante seu combate contra o Kaiju número 10, a criatura não só demonstra força bruta absurda, como também revela consciência e inteligência. E aí vem a grande reviravolta: o número 10 pede para ser transformado em uma arma viva, lutando lado a lado com Oshina. Em troca, ele promete revelar informações cruciais sobre o Kaiju número 9, o verdadeiro inimigo por trás de tudo. Essa revelação coloca a força de defesa diante de uma decisão arriscada. Afinal, aceitar a proposta significa transformar um inimigo perigoso em aliado, mas também correr o risco de ser traído a qualquer momento. É nesse ponto que vemos como o enredo está elevando o jogo, deixando claro que a ameaça do Kaiju número 9 não pode ser ignorada. Em uma reunião entre os capitães, surge a confirmação mais assustadora até agora: o Kaiju número 9 não apenas manipula os ataques, mas tem a capacidade de criar kaijus sob medida, moldando-os conforme seus planos.
Essa habilidade o coloca em um patamar totalmente diferente dos outros monstros enfrentados até agora, tornando-o uma ameaça global. A partir daqui, fica claro que todas as divisões precisam se unir para enfrentar o que está vindo. Mas o episódio não para por aí. Ele reserva um momento de destaque para Reno Ishikawa, que até então vinha sendo um personagem mais de apoio. Reno demonstra uma sincronia impressionante com a lendária arma número 6, uma das mais poderosas já desenvolvidas pela Força. Só que essa arma tem um preço, o risco de consumir completamente o usuário. Mesmo assim, Reno decide assumir a responsabilidade, mostrando não só coragem, mas também um crescimento gigantesco dentro da trama. É como se ele estivesse pronto para finalmente sair da sombra e se tornar uma peça-chave nessa guerra. O episódio termina com um tom de preparação e expectativa. A leveza inicial dá lugar a uma tensão crescente, e fica claro que o verdadeiro campo de batalha contra os kaijus está prestes a se abrir de vez. Entre alianças improváveis, armas perigosas e ameaças cada vez mais sombrias, a segunda temporada de Kaiju no 8 mostra que ainda tem muito a entregar. O episódio 7 da segunda temporada de Kaiju no 8, intitulado AOO, marca um ponto de virada na narrativa ao deixar de lado o protagonismo direto do Kafka para se aprofundar em dois personagens que até então ocupavam um espaço mais secundário, Reno e Yaru. A escolha de focar nesses dois jovens não é apenas um respiro dentro da trama principal, mas uma forma inteligente de trabalhar o tema central que dá nome ao episódio, as barreiras internas que cada um precisa enfrentar para continuar avançando. O episódio começa colocando Reno em uma posição de destaque após ser designado como portador da arma número 6. Esse poder imenso, capaz de congelar tudo ao redor, carrega um custo altíssimo para o usuário, drenando sua energia vital e forçando-o a caminhar constantemente no limite. A luta contra um Onju de Fortitude 6.4 serve como teste definitivo, e a tensão cresce ainda mais com a limitação de tempo, e apenas 10 minutos de combate antes que o traje consuma completamente o corpo de Reno. No início, ele consegue alcançar uma taxa de 43% de sincronização, mas à medida que insiste em ultrapassar seus próprios limites, esse número sobe para 51%, um salto que lhe garante poder suficiente para enfrentar o inimigo, mas que também começa a cobrar um preço físico severo. Sangue escorre de seus olhos, sua mente se estreita, e a sensação é de que, a qualquer instante, ele pode perder totalmente o controle. Mas o que dá profundidade a essa sequência não é apenas a luta em si, e sim o olhar através do qual acompanhamos tudo, o de Yaru. O episódio intercala o presente com flashbacks que nos lembram de quem ele já foi. No colégio, era o melhor, o aluno brilhante que todos admiravam. No entanto, dentro da força de defesa, esse brilho se apaga ao ser constantemente ofuscado por colegas que avançaram mais rápido, como o Kikoru e o próprio Reno. Essa frustração é o verdadeiro amuro a que Yaru enfrenta, e a sensação de que não importa o quanto se esforce, nunca será suficiente. A direção do episódio é extremamente cuidadosa ao costurar esses dois arcos. O gelo que se espalha a cada movimento do traje número 6 não é apenas um recurso estético, mas a materialização das barreiras internas de Reno. Ele se vê congelado dentro de sua própria obsessão em corresponder às expectativas. Em paralelo, os closes no rosto de Yaru e o contraste entre a sua hesitação e sua lembrança do passado constroem a ideia de que o muro dele não é o poder, mas o sentimento de inadequação. O ponto alto do episódio acontece quando Reno, quase totalmente consumido pelo traje, se aproxima de colapsar. É nesse momento que Yaru rompe a própria paralisia e decide agir. Ele se lança contra o Onju, não para competir com Reno, mas para completar a estratégia que apenas a união entre eles pode tornar viável. Yaru assume o papel de distração, colocando sua vida em risco, para que Reno possa aplicar o golpe final à distância. Esse instante sintetiza a mensagem do episódio: não se trata de quem é mais forte ou mais talentoso, mas de reconhecer que ninguém vence sozinho. O AOA é, portanto, um episódio sobre crescimento e amadurecimento. Reno enfrenta a parede do seu próprio corpo e da tentação de ultrapassar limites insustentáveis. Yaru encara a parede da insegurança e da comparação constante. Ao final, ambos descobrem que a verdadeira força nasce da parceria, e não da rivalidade.
Visualmente, a produção da Production IG reforça essa ideia com a paleta fria que simboliza isolamento, e os cortes secos que aumentam a tensão entre momentos de explosão de poder e silêncios carregados de emoção. Mais do que apenas uma batalha contra um kaiju, esse episódio constrói um alicerce para o futuro da série. Ao dar protagonismo para personagens secundários, a narrativa abre espaço para que eles cresçam e se tornem peças centrais no conflito maior que se aproxima contra o Kaiju número 9. É uma demonstração clara de que Kaiju no 8 não depende apenas do carisma do protagonista, mas sabe desenvolver sua equipe como um todo. No fim, o OA nos mostra que os maiores inimigos não são sempre os monstros gigantes que aparecem diante de nós, mas os muros invisíveis que carregamos dentro de nós mesmos. E talvez, a única maneira de superá-los seja quando alguém ao nosso lado decide escalar junto. O episódio 8 de Kaiju no 8 chega como um ponto de virada, misturando emoção, crescimento pessoal e preparação para o que vem pela frente. Logo de cara, o foco cai em Reno Ishikawa, que finalmente começa a mostrar todo o seu potencial dentro da tropa. Depois de tanto tempo sendo visto apenas como suporte, ele entra em cena de verdade e conquista o respeito de todos, provando que pode ser uma peça fundamental no combate contra os kaijus. Ao mesmo tempo, vemos Yaru Furuyashi vivendo seu próprio dilema. Ele sente o peso de estar na sombra do Reno, mas em vez de deixar isso destruí-lo, ele encontra forças para se superar. Sua decisão de proteger e dar suporte ao amigo mostra que coragem e sacrifício também fazem parte da batalha, e essa parceria entre os dois cria uma das partes mais emocionantes do episódio. Enquanto isso, Kafka segue no seu conflito interno, dividido entre sua humanidade e o poder monstruoso que carrega. Cada transformação dele traz mais riscos, e o episódio faz questão de mostrar como esse fardo está começando a pesar. É aí que entra o vice-capitão Oshina, que tem uma participação decisiva. Ele não só reconhece o valor do Kafka como humano, mas também aponta que o destino do protagonista pode ser muito maior do que ele imagina. Nas palavras e ações de Oshina, fica claro que Kafka pode ser a chave para derrotar o temido Kaiju número 9, e esse momento funciona como um verdadeiro combustível emocional para o personagem. O episódio não é apenas sobre luta, mas sobre crescimento e reconhecimento. Reno finalmente se firma como guerreiro, e Yaru descobre que sua força está em não desistir do seu lugar e Kafka entende que tem uma responsabilidade ainda maior pela frente. No fim, fica aquela sensação de que o terreno está sendo preparado para algo muito mais grandioso. Kaiju no 8 entrega aqui um capítulo intenso e ao mesmo tempo cheio de emoção, mostrando que a série sabe equilibrar adrenalina com desenvolvimento de personagem. E a gente já sente que a guerra contra o Kaiju número 9 está cada vez mais próxima, e que os próximos episódios prometem elevar ainda mais essa tensão. O episódio 9 da segunda temporada de Kaiju no 8, intitulado Destiny, começa trazendo uma atmosfera que mistura calmaria com tensão, como se fosse aquele silêncio que antecede a tempestade. Logo de cara, vemos Kafka cercado por aliados, recebendo palavras de incentivo da mina e do restante da Divisão 3. São palavras cheias de confiança, ditas com firmeza, como se ninguém tivesse dúvidas de que ele pode ser a chave para virar o jogo contra os kaijus. Mas para Kafka, essa confiança não é leve. Cada palavra, cada olhar de esperança, se transforma em mais peso sobre seus ombros. Ele sabe que não pode falhar, porque não se trata apenas da sua vida, é o destino de toda a humanidade que está em jogo. Enquanto isso, do outro lado, o Kaiju número 9 continua se movendo como uma ameaça invisível e calculista. Não é apenas força bruta. Esse inimigo sabe observar, sabe se adaptar e, pior, sabe planejar. Sua inteligência o torna diferente de qualquer monstro enfrentado até agora. A simples presença desse vilão eleva a tensão da narrativa, porque o público entende que cada segundo de atraso pode custar vidas. É como se a sombra do número 9 estivesse pairando sobre todos os personagens, pronta para engolir qualquer descuido. No centro desse caos iminente, Kafka inicia um treinamento intenso ao lado de Oshina. Não é apenas sobre golpes ou resistência física. É sobre encontrar o limite entre o humano e o monstruoso, e aprender a permanecer consciente quando o corpo inteiro grita para perder o controle. Cada sessão de treino mostra Kafka enfrentando a si mesmo.
O suor escorre, a respiração fica pesada, e a luta deixa de ser contra o kaiju de fora, passa a ser contra o kaiju que habita dentro dele. Essa dualidade é o coração do episódio, o medo de se perder e de se transformar no mesmo tipo de criatura que ele jurou destruir. Ao mesmo tempo, vemos que não é só Kafka que está evoluindo. Reno, que desde o começo parecia estar sempre um passo atrás, agora mostra progresso real. Ele não é apenas um aprendiz, mas alguém que cresce a cada batalha e que pode se tornar um verdadeiro pilar dentro da equipe. Essa evolução dá um novo tom ao episódio, porque mostra que a luta contra os kaijus não será vencida por um herói solitário, mas por um grupo unido, onde cada peça importa. O episódio ainda trabalha bem os pequenos momentos de humanidade entre os personagens. Em meio a tanta destruição e responsabilidade, eles encontram breves instantes para rir, para se apoiar e para lembrar que não são apenas soldados, são pessoas que lutam para proteger seus sonhos, suas famílias e um futuro que ainda desejam conquistar. Esses momentos podem parecer simples, mas são eles que dão força para enfrentar o impossível. À medida que a trama avança, fica claro que Destiny não é apenas um título bonito. Ele carrega o simbolismo de escolhas inevitáveis. Kafka começa a entender que não pode mais fugir do seu destino. Ele não é apenas alguém com azar que acabou ganhando poderes de kaiju. Ele é, de fato, a linha que separa a esperança da destruição. A confiança de Mina, o crescimento de Reno, o olhar dos colegas, tudo isso empurra para frente, para que ele aceite, de uma vez por todas, o peso de ser o kaiju número 8. O episódio termina deixando no ar a sensação de que uma guerra muito maior está prestes a começar. O número 9 continua crescendo nas sombras, reunindo forças, enquanto Kafka e seus aliados tentam se preparar para o inevitável confronto. E é justamente aí que o episódio nos prende, na expectativa de um destino que já parece escrito, mas que só será revelado quando essa batalha finalmente explodir. Destiny é, sem dúvidas, um episódio que mistura ação, drama e simbolismo. Ele mostra que a verdadeira luta de Kafka não é só contra os kaijus, mas contra o medo de decepcionar aqueles que acreditam nele, contra o risco de perder a própria humanidade e contra a dúvida cruel se ele realmente será capaz de salvar a todos. No episódio 10 da segunda temporada de Kaiju no 8, intitulado A Cataclismos, o caos finalmente toma conta de tudo. O ataque dos kaijus deixa de ser uma ameaça localizada e passa a se espalhar por várias áreas ao mesmo tempo, criando um verdadeiro cenário de destruição em massa. O que antes parecia apenas uma batalha isolada se transforma numa guerra em larga escala, e a força de defesa é obrigada a agir em todas as frentes para tentar conter a catástrofe. Logo no início, já dá para sentir a gravidade da situação, com o alarme soando, civis em pânico e as divisões da tropa sendo mobilizadas em ritmo acelerado. O episódio transmite essa sensação de desespero coletivo de forma muito forte, mostrando prédios importantes sendo atingidos, cidades inteiras em colapso e a urgência de uma resposta coordenada. Nesse cenário, os personagens ganham destaque um a um. Kikoru brilha de maneira especial ao vestir a armadura número 4, que amplifica suas habilidades e mostra todo o potencial da jovem guerreira. A animação capricha em cada movimento dela, dando peso e precisão aos ataques. Ver Kikoru enfrentando monstros colossais sem hesitar reforça o quanto ela amadureceu desde o começo da série, e deixa claro que ela é um dos pilares dessa nova fase da história. Paralelamente, temos Oshina entrando em ação com a armadura número 10. Essa sequência traz um tom diferente, já que o equipamento parece ter uma personalidade própria, quase como se fosse uma entidade viva que precisa ser controlada. Essa dinâmica entre o comandante e sua nova arma adiciona tensão e curiosidade, pois fica evidente que esse poder tem um preço e que Oshina ainda precisa aprender a lidar com ele. Enquanto esses destaques individuais acontecem, o episódio não esquece o grande quadro. Os kaijus não estão atacando de forma aleatória, mas sim de maneira coordenada, como se houvesse um plano maior guiando cada investida. Isso deixa a ameaça ainda mais assustadora, porque mostra que existe uma inteligência por trás dos ataques. A cada esquina, surgem novos inimigos, prédios colapsam e a sensação é de que a força de defesa está sempre um passo atrás. O título A Cataclismos não poderia ser mais apropriado, já que tudo parece ruir ao mesmo tempo, criando uma atmosfera de desespero.
O episódio também equilibra muito bem a ação frenética com momentos de construção de tensão. Em meio à destruição, a câmera dá espaço para focar nos rostos dos personagens, mostrando o peso da responsabilidade, o medo e a determinação que os move. Kafka, mesmo em segundo plano nesse episódio, sente de perto a pressão de viver entre dois mundos, humano e kaiju, e o quanto essa dualidade será crucial para enfrentar o que está por vir. No fim, Cataclismos se destaca como um divisor de águas para a temporada. Ele amplia a escala da narrativa, mostrando que a luta contra os kaijus não é apenas de resistência, mas de sobrevivência contra algo muito maior e mais organizado do que se imaginava. Cada cena reforça a sensação de que os próximos episódios vão ser ainda mais intensos, e que tanto os heróis quanto a humanidade estão diante do maior desafio até agora.